Muito bom dia, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma aula da nossa EBD, cujo tema tem sido, nesses últimos domingos, o livro de Gênesis. Para tanto, antes de iniciarmos, nós vamos nos elevar a uma palavra de oração. Oremos, irmãos. Pai, nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja para o estudo da sua palavra. Clamamos a Ti a sua orientação sobre nossas vidas. Também clamamos pela vida dos nossos queridos que estão reunidos também em outras salas de aula de EBD nesta manhã. Que o Senhor possa abençoar a vida de todos. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. A aula do dia de hoje tem como tema Deus age contra o pecado. E a aula é a de número 7. Para essa lição de número 7, os alvos serão os seguintes. Objetivos gerais. 1. Compreender que Deus cumpre as promessas que nos faz, independentemente das circunstâncias humanas. 2. Entender que o agir de Deus não está vinculado ao tempo humano. E 3. Entender que Deus não compactua com o pecado. Objetivos específicos para essa lição. 1. Ter paciência para esperar o tempo de Deus responder à oração. 2. Desenvolver um ministério de intercessão em favor de outros. 3. Manter-se intacto no meio de uma geração corrupta e pecadora. E 4. Assumir um compromisso com Deus de colocar em prática os desafios deste estudo. O texto bíblico básico para o estudo dessa lição de número 7 está no livro de Gênesis, nos capítulos de 16 até 19. E o texto áureo para essa lição está em Gênesis capítulo 18, os versos 20 e 21, que eu leio para os irmãos que estão aqui na projeção, ok? Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até a mim. Se não, sabê-lo-ei. Introdução. Para começar essa lição, eu gostaria de ler um texto bíblico lá do Novo Testamento, que está em João 17, capítulo 15, e que está aqui na projeção, e eu leio. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Palavras de Jesus. Eu coloco algumas questões aqui para a gente poder começar a conversar. Em que Jesus estava pensando quando fez esse pedido ao Pai? O que ele tinha em mente? Seria o mundo mal? O que é mal é esse? Ora, nós sabemos muito bem, pela revelação da palavra de Deus, que esse mundo jaz no maligno. E nós, que somos servos do Senhor, que não somos desse mundo, mas vivemos desse mundo, aqui nós estamos. Inclusive é aqui que nós devemos estar, para mostrarmos a luz de Deus para o mundo. Mas o Senhor Jesus, com certeza absoluta, ele tinha total entendimento da tremenda dificuldade que nós, servos do Senhor, passaríamos para nos mantermos ilesos dessa geração pecaminosa e corrupta do mundo em que vivemos nos dias de hoje. E desde aquela época, porque o mundo jaz do maligno. Portanto, o Senhor faz um clamor a Deus para que não nos tirasse do mundo, mas que pudesse nos livrar do mal, porque o tentador constantemente nos tenta a levar para o mal. Então esse clamor é justo. E é um pouquinho disso que nós vamos falar nessa manhã. A lição de número 7 fala justamente de como Deus age contra o pecado. E nós vamos ver isso um pouco na experiência de Abraão, de Sara e também do seu sobrinho Ló, sobre como reagiram e agiram diante dessa geração maligna. Ok? Ponto número 1. Entre a bênção e os costumes. Vamos ler um pequeno trecho, de Gênesis, lá no capítulo de número 16, que diz o seguinte. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido.
ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-se a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chamou aquele poço de Beer-Lahai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu à luz a um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome de seu filho que Agar tivera Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Entre as bênçãos e os costumes. Nós percebemos pela leitura do texto, uma, uma história extremamente interessante e de cunho prático para a nossa vida nos dias de hoje. Eu ponho ali o tempo de Deus e a fé que vacila. Nós percebemos que ali estava acontecendo alguma coisa bem interessante, que era uma promessa do Senhor, que já se passavam 10 anos e não tinha sido cumprida. E tanto Abrão quanto Sarai aí já estão idosos, já passou muito tempo e a fé começa a vacilar. Muitas vezes a gente gostaria de ter uma explicação do porquê da demora de Deus no cumprimento de algumas promessas. Por que a demora de Deus no cumprimento de tantas e tantas orações que fazemos e clamamos a Ele? A conversão de um ente querido, a cura de uma enfermidade, e muitas vezes essa resposta não nos vem. Nós não temos essa resposta. O que nós sabemos é que existe o tempo de Deus. E nós devemos expressar nossa fé esperando em Deus o cumprimento daquilo que Deus falou para que nós queria ser cumprido. É difícil. Realmente, sem dúvida nenhuma, é difícil. E o pior é quando nós decidimos que Deus precisa da nossa ajuda. Como somos tolos em achar isso. Como se o Deus, o Todo-Poderoso, precisasse de ajuda minha ou sua. Mas muitas vezes nós somos tentados a dar aquela forcinha. Quem sabe Deus esqueceu? Quem sabe Deus está muito ocupado, né? Tem tanta coisa para se preocupar, vai se preocupar comigo. Deixa eu dar uma forcinha e ajudar ele, né? E assim nós forçamos muitas vezes um monte de atitudes na nossa vida. E assim foi com Sarai. Sarai tentou ajudar a Deus e utilizou um costume da época. Ela tinha uma serva, e essa serva seria dada a seu marido para que concebesse um filho, e esse filho seria como dela, e poderia levantar e dar a Abraão uma descendência. Como se isso fosse necessário, o Senhor já tinha prometido uma grande descendência que viria da parte dela. Mas a fé vacilou. A fé vacilou. E foi o que aconteceu. Abrão, aí nesse caso, também deu ouvidos à sua mulher. Devia ter refletido um pouco melhor e ter pensado naquela promessa. Então não foi um erro único, exclusivo de Sarai, não, de jeito nenhum. Abrão também falhou na sua fé. O grande Abrão, o homem da fé,
um dos heróis da fé, vacilou nesse momento. Assim como eu e você também podemos vacilar. Não devemos, com certeza absoluta. Eu sou muitas vezes tentado a pensar, talvez pela minha criação, de ter nascido dentro de uma igreja, a olhar aqueles que são chamados de heróis da fé, como se esses fossem super-homens e super-mulheres, não fossem humanos como eu. Eu trago muito disso na minha mente, talvez, como falei, pela minha criação dentro da igreja, de sempre olhar esses como heróis, como se tivessem superpoderes. Mas não tem superpoderes coisa nenhuma. São seres humanos como eu e você. São suscetíveis ao erro, ao pecado. E muitas vezes erraram e arrependidos clamaram o perdão do Senhor. Nós não somos melhores do que eles, mas também não piores, também cometemos nossos erros. E quando cometemos, também devemos buscar o Senhor em arrependimento sincero de coração para buscar o perdão de Deus. Na nossa história aqui, quando aconteceu isso, essa intervenção de Sarai e a conivência de Abrão, nós vemos que não deu muito certo no futuro. E nunca vai dar. Com certeza nunca vai dar. No caso aqui específico, Agar, quando ficou grávida, começou a zombar, né? Começou a manifestar uma soberba contra Sarai. E esta reclamou com seu marido, e o final da história, como os irmãos viram lá, a Sarai foi mandada embora, né? Mas quando ela estava fugindo, né? E parecia a ela o único caminho possível, né? Ir embora, um anjo do Senhor a encontra no meio do caminho, manda voltar, né? E lhe faz uma promessa também. O Senhor exerce sobre ela misericórdia. E fala para ela que também vai fazer de seu filho, que deveria se chamar Ismael, uma grande nação. E assim foi, e assim deve ser, segundo a palavra do nosso Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. O tempo de Deus é o tempo correto, mesmo quando nós não entendemos. Ponto 2. A bênção confirmada. Texto que vamos ler, que está em Gênesis capítulo 17, verso de 1 a 15, que diz assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente. E de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti, a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. E estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher,
não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. A bênção confirmada. Os irmãos viram nesse texto que acabamos de ler que o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, ele se revela mais uma vez a Abraão. E nesse momento, no seu tempo novamente, né? No tempo dele. E esse tempo já tinha passado um bom desde aquele último episódio, né? Porque afinal de contas, agora o menino Ismael já está crescido. Já se passaram 13 anos desde aquele momento. 24 anos depois do aparecimento pela primeira vez. 13 anos depois do nascimento de Ismael, quando Abraão está completando 99 anos. E Sarai, sua mulher, 90 anos. E o que acontece nisso? Deus aparece para não apenas confirmar a bênção daquela promessa, mas também afirmar que ela viria se tornar realidade agora. Está preparando o momento para que se tornasse realidade. E para que isso viesse a tornar-se realidade, o Senhor impõe também um pacto com ele. Então, muitas coisas acontecem nessa vinda do Senhor, que se confirma a bênção, e várias coisas vem o Senhor falar para Abraão. Coisas que são necessárias para o cumprimento da sua promessa. Quando Sarai também, né, naquele instante, ela já com a idade que tinha, não só pelo fato dela ser estéril, mas mesmo que não fosse ela estéril antes, a idade que ela tinha, já não poderia mais ser mãe. Mas Deus aparece e é o Deus do impossível. E nós vemos que Abrão ainda, né? Ele confirma o recebimento dessa bênção através do pacto que é feito com ele. Imediatamente ele responde. Pois bem, agora chegou a hora de instituir o pacto. O que era até então uma promessa, agora começa a se tornar uma forma real. Né? Para isso, Deus se apresenta. Aliás, Deus sempre toma iniciativa quando vai fazer um pacto. É Ele que se aproxima até nós. E Ele se apresenta como El Shaddai. El é em referência ao nome de Deus. E Shaddai. Shaddai há algumas controvérsias entre estudiosos, né? Qual seria o real significado em hebraico? Alguns dizem que é ser forte, outros montanha, outros seio. Na verdade, a montanha, quando se destaca, né, num terreno, parece como se um seio e forte, ela é imponente. Seja qual for, o significado deve estar muito próximo a exatamente ser o Todo-Poderoso. Pois é esse Deus que se apresenta a Abrão, o Todo-Poderoso, que fala para ele e confirma a bênção. Queria multiplicar como pó da terra e como estrelas do céu. Também estudiosos do livro de Gênesis dizem que aí nesse texto nós estamos apontando para uma descendência de Abraão, carnal e espiritual. Quando fala da terra como pó, está se referindo àqueles que são descendentes na carne de Abraão. Mas quando fala como estrelas do céu, seria como as descendentes espirituais, aqueles que vão crer em Cristo Jesus como Salvador. E o que fazer diante do El Shaddai? Bom, Abraão não pensou duas vezes. Abraão se prostrou diante do Senhor. Ainda, o Deus Todo-Poderoso e o Deus Impossível revela-se a Abraão. Para afirmar esse pacto, Deus muda os nomes de Abrão e de Sarai. Abrão, que significa grande pai, passa a se chamar Abraão, pai de uma multidão. E realmente assim o foi, de uma grande multidão, de várias e várias nações, Abraão foi pai. Sarai, que significava contenciosa, passa a se chamar Sara, princesa. Essa também mãe de várias nações. Deus estabelece um sinal físico para formalizar o pacto. Todos os homens deveriam se circuncisar. Esse ato é extremamente importante e relevante para nós pensarmos naquele momento de ser um pacto entre Deus e Abraão, do qual viria uma grande nação.
e da onde viria também Jesus Cristo, o Redentor. É importante lembrar que a circuncisão, é um sinal físico e não espiritual. O próprio Paulo comenta isso lá em Romanos, do qual eu até leio aqui para os irmãos, capítulo 4, versos 11 e 12. Diz assim: E recebeu o sinal da circuncisão, ser o da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé do nosso pai Abrão, que tivera na incircuncisão. Importante, meus irmãos, Abraão, ou ainda Abrão, que estava na incircuncisão naquela época, a ele foi imputado como por justiça a sua fé, antes da circuncisão. Portanto, isso é um sinal físico de um pacto entre Deus e o seu povo lá. Mas não é um sinal espiritual. Portanto, nós não vivemos mais nesse período. E para isso não precisamos mais cumprir esse pacto nos dias de hoje. E ainda, terminando esse capítulo, nós vemos que a confirmação da bênção vem no cumprimento daquela promessa que viria o herdeiro de Abraão. E esse seria Isaque, o filho herdeiro da promessa que foi feita de Deus para com Abraão. Mas a gente ainda vê que Ismael, o outro filho, ele não foi esquecido. Também foi abençoado por Deus. E, através dele, grandes nações também foram formadas. Deus abençoou Isaque e não esqueceu de Ismael. Ponto 3, a promessa renovada. Vamos ler o texto lá do capítulo 18 agora. Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que se esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: Assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir a ter com Sara a tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abrão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disse-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade darei à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os.
Ponto 3, a promessa renovada, né? Deus se faz presente pessoalmente a seu servo Abraão. Esse evento é chamado de teofania. Apesar de alguns questionamentos sobre a figura desses três homens, né? A melhor interpretação e entendimento que a palavra de Deus nos dá é de que o próprio Senhor Javé e dois anjos junto com ele se apresentaram a Abraão para, neste momento, ratificar o cumprimento da promessa. Imediatamente, Abraão reconhece a origem divina desses personagens e os recebe com muita hospitalidade, com muita atenção, como deve ser a ação de todo servo do Senhor. Um dos requisitos básicos e importantes do servo do Senhor é a hospitalidade, o cuidado que nós devemos ter com aqueles que estão nos visitando. Tanto é que nós podemos ler aqui para os irmãos o texto de Hebreus, capítulo 13, verso de número 2, o alerta que nós temos aqui. Vejamos. Diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Não é o caso aqui de Abraão, porque o Abraão percebeu claramente que as figuras que estavam ali presentes eram divinas. Abraão reconhece inteiramente a origem divina dessas pessoas. É interessante que essa aparição, né, nesse momento, de todo o cuidado que Abraão tem com eles, e daí, em certo momento, o Senhor pergunta: onde está Sara, sua esposa, né? E a Sara, sua esposa, estava ali à porta da tenda, né? Estão eles à sombra de uma árvore, comendo, e ele fala a Abraão, de novo, o cumprimento da promessa de que Sara seria mãe. E Sara ri. E há um problema importante aqui a ser destacado, né? Que é o confronto, mais uma vez, né? Da incredulidade, da fé que vacila. Mais uma vez a fé de Sara vacilou, porque ela dá risada. Ela ri como assim? Será? Como eu, já sendo velho, meu senhor, né, Abraão, também sendo velho, como poderia ser eu mãe agora, né? Mas será que há algo impossível para o nosso Deus? Aos olhos humanos, é claro que nós podemos duvidar. Mas a figura de Deus, quando diz que vai fazer, o Deus que nós adoramos é o Deus do possível e do impossível para aquilo que é diante dos homens. E ela foi repreendida, porque além de ter rido, ainda mentiu, né? Falou: não estou rindo. Está rindo sim, está rindo sim. Mais uma vez a fé vacilou. Mais uma vez o Senhor cumpre a sua promessa, apresenta diante de Abraão e de Sara que vai cumprir, e vai cumprir mesmo, como nós vamos ver no restante do texto. O restante do texto do capítulo 18, nós encontramos aqui nesse texto que está na projeção. E nós colocamos como título aqui, ponto 4, a intercessão. Diz assim: disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se a Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de mim que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar, e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar.
se porventura se acharem ali 30. E disse, não o farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se achar ali 20. E disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10. E disse, não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou-se ao seu lugar. Ponto 4. A intercessão. Grande lição nos é deixada por Abraão nesse texto. Os irmãos observam que ele luta com Deus. No texto que lemos, o Senhor e os anjos, aqui que são chamados de aqueles homens, vão deixar a casa de Abraão e vão se retirar numa segunda missão. E a missão é o juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, duas cidades perversas e pecaminosas, e o Senhor decide destruí-las. Mas Abraão, hospitaleiro, marido, profeta, pedagogo, cuidadoso, agora é o Abraão intercessor. Mesmo diante de uma situação caótica e catastrófica que se encontrava aquelas cidades, do qual ele conhecia muito bem, Abraão ainda é corajoso para lutar com Deus em favor delas. Importante, para interceder por alguém, dois requisitos básicos que citamos aqui. Primeiro requisito, amor sincero por aqueles que nós estamos intercedendo. Tem que ser amor sincero, não pode ser falso. E comunhão íntima com o Senhor. Nós percebemos através do desfecho final que Deus foi misericordioso, poupou Ló e sua família. E por que ele poupou Ló e sua família? Por causa da sua misericórdia e também por causa da intercessão que Abraão tinha feito em favor daquela cidade. O Senhor não encontrou 50, nem 45, nem 30, nem 20, nem sequer 10. Mas ainda assim poupou a Ló e a sua família, por intercessão do seu servo Abraão. Grande mensagem e exemplo de vida para nós cristãos nos dias de hoje. Ponto 5. Sodoma, Gomorra e a destruição. Texto do capítulo de número 19. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse-lhe, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos que em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levanteis e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E chamaram a Ló e disseram-lhe, onde estão os homens que a ti vieram nessa noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si. E disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a esses homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. E eles, porém, disseram, sai daí, disseram mais, como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar, e quereis ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló, tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nessa cidade? Tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão,
para que não pereças na injustiça dessa cidade. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Não apenas nessa passagem lida, mas também em anteriores, mas nessa confirma-se aquilo que já nos parecia anteriormente. Ló é um crente a reboque. Ló sempre esteve à sombra de seu tio. Enquanto esse levantava altares ao Senhor, Ló nada fazia. Só estava acompanhando, só ganhando algumas bênçãos, porque ele estava junto com Abraão. Ló viveu uma vida dupla. Veja que interessante no texto, né? Quando os anjos, os dois anjos, chegam até a casa de Ló, ele se prostrou com o rosto em terra. E também de maneira hospitaleira fala para trazer eles, convence de vir à sua casa, vai lavar seus pés e vai dar de comida a ele. Mas quando os sodomitas cercam a sua casa e falam que querem conhecer, né, ter relações íntimas com aqueles homens, o que ele faz? Ele sai, vai afora, fecha a porta e chama os sodomitas de meus irmãos. Ló queria ficar bem com os dois lados. Não dá. É impossível você agradar a Deus e agradar ao diabo. Não é possível um negócio desse. Mas Ló, como sempre viveu à sombra de Abraão, ou de Abrão, naquela época, né? Ele não tem o entendimento perfeito que Abraão tinha da pessoa do Senhor e como deveria ser a sua fé. Ele sempre foi um crente vacilante. Por isso viveu sempre a reboque. Mas ainda vai ser salvo, né? Por misericórdia do Senhor e pela oração e intercessão insistente de Abraão. E Sodoma e Gomorra são destruídas. O pecado chegou até Deus e foram os dois anjos até lá e viram que aquelas cidades deveriam ser destruídas. E foram. E Deus, o Deus que é o Deus da graça, também é o Deus do juízo. E Deus salva Ló, como já tínhamos falado, né? Pela sua misericórdia e pela razão das orações de intercessão que Abraão, seu tio, tinha feito. Concluindo essa lição, vemos alguns pontos importantes para a nossa reflexão. Primeiro, devemos esperar o tempo de Deus para a manifestação da sua vontade em nossas vidas. 2. O exemplo de Abraão é claro quanto à necessidade de intercessão em favor da vida dos outros. Essa deve ser uma prática na vida de todo cristão. E 3. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Devemos agir de maneira a agradar ao nosso Deus e não agradar aos homens. Estamos encerrando agora a nossa lição dessa manhã. Nessa imagem ainda temos algumas referências do nosso estudo. Desejando a todos vocês um ótimo domingo e que Deus abençoe a você e a sua família.